Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 372 da Lei de Sociedade, Capítulo 7º, Necessidade da Vida Social. Hoje nós vamos para a questão 768, onde Allan Kardec pergunta aos bons espíritos assim: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? É óbvio que o objetivo geral é o progredir. O objetivo é evoluir, Agora, nós temos que entender que nestas condições, esse processo ele é relativo e ele também é complexo. Conversando com um amigo me questionou a respeito, ele me perguntou assim, no particular, ele me perguntou assim, mas na necessidade da vida social não entra esse capítulo, ele não fala mais a respeito de psicologia? Por que você não introduz nesse capítulo as teorias de Jung? É óbvio que todo o livro dos Espíritos trata-se a respeito de psicologia. Não é só um capítulo. Porque se fôssemos apenas focar em um capítulo, obviamente não seria uma ciência, e nós entendemos que a ciência, a doutrina dos espíritos é uma ciência. Depois, é uma filosofia. E por último, religião. Só que nós entendemos que é impossível você tratar de ciência e de filosofia não entendendo que, ao mesmo tempo, tratando de ciência e de filosofia, você não esteja tratando de psicologia à luz da justiça divina. Então pode parecer assim um pouco esparso os nossos comentários aqui, mas acontece é que jamais nós iríamos deixar a psicologia divina, a psicologia da ciência e da filosofia do espiritismo para tratar de teorias
da teoria da psicologia de Carl Gustav Jung. Seria uma aberração da natureza. Não que não tenha lá ele seus méritos, mas à luz da doutrina espírita não tem mérito nenhum. Esse que eu disse o anterior, é um pessoal meu, não que não tenha lá seus méritos, mas à luz da doutrina dos espíritos não tem fundamento nenhum, porque nós não vamos de alguma forma assim acatar a teoria ilusória, machista, como as teorias de Karl Marx. Nós não vamos acatar essas teorias desses que ainda se encontravam no corpo físico e deixar de lado a teoria não, e deixar de lado as leis divinas trazidas pelos bons espíritos que fizeram chegar até a Allan Kardec. Então, se nós fizermos uma comparação das teorias de Carl Gustav Jung, né, a psicologia junguiana não tem nada a ver com a justiça divina, não desmerecendo. Mas pode parecer assim um pouco esparso, mas o esmiuçamento ele é justamente para mostrar um outro lado da moeda que as pessoas não conseguiram e não conseguem enxergar, né? Em que momento Jung ele aceita a alma, aceita o espírito? Em que momento Jung ele aceita que no tríplice corpo físico, perispírito e espírito, em que momento ele aceita que no perispírito é que encontra-se o registro de tudo aquilo que o espírito fez ou aquilo que lhe aconteceu em existências remotas, inclusive desde lá do princípio. Então, o esmiuçamento é justamente para isso. Nós não perdemos tempo. Aqui no esmiuçamento, nós não perdemos tempo com essas questões infundadas, que não tem fundamento. Para que ficar perdendo tempo? Entendeu? Ah, mas Jung é o pai da psicologia moderna, não sei o que tem e tal. Tudo bem. Para aqueles que ainda necessita, de acordo com seu nível evolutivo, necessita de Jung, que fiquem com Jung. Para aqueles que necessitam de Karl Marx,
fique com Karl Marx. Mas, para aqueles que já não necessitam mais de Jung, para que ficar apegado a teorias infundadas de um ser também detentor de muitos desequilíbrios, que ainda se encontrava no corpo físico quando defendeu lá sua teoria? De forma que, resumindo, o espírita verdadeiramente espírita, ele não tem que ficar perdendo tempo com nada. Por mais que tudo aquilo que a gente amealha nos serve de esclarecimento, é um pedestal a mais na nossa evolução. Não podemos deixar de entender por esse lado. Mas o esmiuçamento que nós realizamos aqui, ele não prioriza a psicologia de Jung. Não. O esmiuçamento aqui, ele prioriza a psicologia divina. Essa sim. E pode ter certeza-se de que psicólogos nenhum na Terra, psiquiatras, pedagogos, nenhum, que foram por Jung e que não buscaram a psicologia divina através que se encontra, aliás, na doutrina dos espíritos, ele ainda se encontra pelo meio do caminho, batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali. Porque atrelar a psicologia de Jung e de muitos outros psicólogos, mas vamos ter Jung como referência, atrelar, acatar as teorias dele e de outros também, é o mesmo que aquela questão, um cego conduzindo outro cego, a tendência é que todos venham a cair no mesmo precipício. Porque se não busca o indivíduo a psicologia divina, não. Veja bem, desfazendo? Não, isso é um estudo. Por isso, é um estudo. Serve as teorias junguianas para aqueles que ainda necessitam das teorias junguianas. Agora, para aqueles que conhecem a doutrina dos espíritos, ele não necessita mais das teorias junguianas. Não necessita mais, não. Ele nunca necessitou das teorias junguianas. Não é verdade? Porque o Livro dos Espíritos, que é a base da psicologia divina, olha só, hein? O Livro dos Espíritos é a base da psicologia divina. 18 de abril de 1857.
Jung nasceu em 1875. Então tem por aí já, quando Jung começou a defender as suas teorias, os bons espíritos já haviam trazido a lume, ao conhecimento da humanidade na Terra, a 18 de abril de 1857, através da codificação da doutrina, o Livro dos Espíritos, a base. Então, veja bem, não existe sequer na face da Terra um livro, não existe, contendo toda a matéria didática. O Livro dos Espíritos é o maior livro que existe na face da Terra, didático, trazendo todo o processo evolutivo do ser. Então, nós não podemos, para muitos que chegam na doutrina espírita assim meio que afoito, é lógico que ele aqui nesse capítulo 7º, da lei de sociedade, ele já vai logo buscar Jung, ou ele já vai logo fazer uma comparação. Agora, para que fazer comparação? Nós vamos fazer uma comparação entre os bons espíritos designados por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo a codificar a doutrina dos espíritos, vindo a lume a 18 de abril de 1857. Nós vamos ficar comparando as teorias junguianas, que quando o Livro dos Espíritos veio à tona, né, veio à lume, Jung nem tinha nascido. Então não fica perdendo tempo com Jung, não. Vamos procurar entender que é a maior psicologia que existe na face da Terra. E por toda a eternidade, no eu do espírito, do ser em processo de evolução, encontram-se no Livro dos Espíritos. Todos os capítulos do Livro dos Espíritos trata-se da psicologia divina. É ciência, é filosofia e, por último, religião. Só que quem tem conhecimento de ciência e de filosofia entende que não há necessidade do termo religião e se agrega o termo aquele que conhece ciência e filosofia à luz da doutrina dos espíritos, ele entende que é ciência, filosofia e religião divina, não é de ordem humana. Não são conceitos humanos. A doutrina espírita não é conceito humano, não é uma teoria humana, não é algo que um humano achou, analisou ali nas suas análises, você entendeu? Como o Jung mesmo fazia, e o Jung pegava alguns pacientes, algumas pessoas, e começava ele ali a tecer estudos através do comportamento físico, né? Através do comportamento físico, mas nunca aceitando
o perispírito, nunca aceitando a alma. E é engraçado que em certos momentos ele admite em certo momento que se ele em determinada época tivesse um certo conhecimento dessa realidade, obviamente ele não teria acatado aquilo, não teria dito aquilo que ele, em outro momento, equivocadamente ele havia dito. Então, no livro dos Espíritos não existe meios termo, entendeu? As teorias de Jung, elas são teorias como todas as teorias que existem na Terra, entendeu? São mutáveis, são teorias mutáveis. E nós temos que entender que mutável muda-se de um dia para o outro. Agora, a doutrina dos espíritos, não. Ela é lei imutável. Não há mudanças. Não há, porque eu cheguei a uma conclusão, porque eu acho que é assim, e tal, você entendeu? Então, nós não temos que ficar perdendo tempo com psicologias de Jung. O que eu vejo muitos espíritas que se dizem espíritas perdendo tempo com psicologias de Jung, deixam de lado a doutrina dos espíritos, as 5 obras básicas, deixa a base de lado para estudar teorias de Jung. É interessante isso. Agora, é aquilo que eu disse. Aqueles que necessitam das teorias, né, da psicologia de Jung, nada contra. Mas o espírita, verdadeiramente espírita, aquele que segue Kardec mesmo, ele não tem que ficar perdendo tempo, nem com Jung, nem com ninguém. Porque esse é o pai disso, é o pai daquilo. Então siga o pai que a pessoa acha. Mas o espírita, verdadeiramente espírita, que segue as leis de Deus trazidas pelos bons espíritos, e essa doutrina compilada por Allan Kardec, não tem que ficar preocupado fazendo comparação com outras de forma alguma, porque não existe uma ciência no mundo, não existe uma filosofia no mundo, não existe uma psicologia no mundo maior que o Livro dos Espíritos. Mas por que o Livro dos Espíritos? Porque o Livro dos Espíritos é a base. Em todos os capítulos existe ciência, filosofia e psicologia. E existe também religião. Em todos os capítulos. Então não há necessidade. Você entendeu? Depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ele abriu as portas para mais 4 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Depois mais alguns livros e depois 12 revistas espírita que Allan Kardec escreveu. Depois, aqueles médiuns mais sinceros no mundo, eles tiveram também, deram prosseguimento, vamos dizer assim, Francisco Cândido Xavier,
Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Camilo Flammarion, Carlos Abacelli. Então, esses são os confiáveis. Esses são os divulgadores das obras básicas da doutrina dos Espíritos. Mas o princípio da doutrina dos Espíritos é o Livro dos Espíritos. Então, é o maior livro que existe na face da Terra. É o maior em todos os sentidos. É a maior obra literária que existe na face da Terra, que não foi escrita pelo homem, e sim de ordem divina. Tudo veio do plano maior, enquanto tudo que encontra-se na Terra nasceu da perturbação e de muitos transtornos do ser humano. Por isso que a gente, de alguma forma, se respeita, mas nós não temos que ficar fazendo comparação com Jung, em momento algum, sabendo que o Livro dos Espíritos está acima de todos os livros literários no mundo. Vamos para o próximo vídeo.